Oi, gente, passando aqui, né, novamente hoje, com um relato de uma percepção que eu tive hoje, minha, e eu quero poder passar para vocês que de alguma forma pode servir para que vocês também tenham percepção na vida de vocês. Hoje, então, foi o dia que eu tive que fazer o funcional e tudo bem, fui sem vontade, mas conscientemente eu me permiti, eu disse, eu vou sem vontade, eu aceitei isso, né? E eu fui. Porém, no meio do caminho, eu tive a consciência de que só pode acontecer fora o que está dentro de mim. Então, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Não, vai ser uns exercícios bons, eu vou dar conta, eu vou fazer no meu tempo, eu não vou me comparar com ninguém. E tudo bem, cheguei lá, fiz, foi ótimo, foi cansativo, foi, mas eu saí de lá bem. E aí, vindo no meio do caminho, eu tive uma percepção. Que eu percebi que se der certo, né? O que vai acontecer? E aí eu entendi que eu tenho um medo de dar certo. Porque eu fui hoje e deu certo. Eu fiz, deu certo, foi tranquilo, foi bom, foi leve. E eu tive essa percepção de que eu crio uma situação de medo para não ir, para dar errado, medo de dar errado. Para mim isso foi muito fácil. Eu digo assim, não, isso aí eu faço, medo de dar errado é tranquilo, eu dou um jeito, eu faço de novo. Mas eu consegui entender, e se der certo? E se tudo der certo na vida, o que vai acontecer? E isso me causou um impacto, um susto assim, porque eu disse, gente, vai mudar a minha vida. Já mudou, tá mudando. Por que eu ainda não entendi que isso pode dar certo, vai dar certo? E eu senti um medo, eu senti um frio assim que tipo, não, tu não pode, tu não pode, tu tem que ficar assim, tu tem que ser assim, tu não pode. E aí eu comecei a entender sobre a percepção do emagrecimento, que eu começava e daqui um pouquinho eu criava uma situação e eu parava. Eu fazia para não dar certo. E aí eu comecei, eu digo assim, não, mas se eu pensar desse jeito e ter constância, vai dar certo. E aí eu comecei agora a fazer o método em mim, né, sobre isso, o medo de dar certo. E aí eu entendi que tem muita coisa que a gente deixa de fazer por situações que a gente carrega e de ser julgada, de decepcionar alguém por tu tá mudando, por tu tá dando certo. E aí eu entendi que isso paralisa de uma forma que a gente precisa olhar para isso e entender que cada um tem que seguir uma vida, a sua vida, tem que se conhecer, tem que entender o que está acontecendo na sua vida, né? E hoje eu fiquei muito feliz por isso, porque eu consegui assim ter essa percepção e eu digo, não, eu vou trazer, porque pode ser que alguém mais esteja passando por isso, se for, né, de uma utilidade para ela perceber, para a pessoa perceber também que a gente abandona muitas coisas porque tá dando certo inconscientemente. E a gente precisa olhar por qual situação, por qual padrão isso faz nos abandonar. E hoje eu entendo que, nossa, eu amo terapia, eu gosto de falar com isso. E eu já percebi muitas vezes que quando eu começava, daqui a um tempo eu parava. E eu tive a percepção hoje que era sobre críticas e julgamentos, vergonha. E eu digo assim, gente, eu não tô fazendo nada de anormal. Eu tô passando um relato, uma situação que pode sim ajudar quem queira se ajudar. Então eu percebi, eu disse, nossa, como faz sentido a gente quando a gente começa a estar no momento presente e começa a dar consciência, abrir a consciência para que a gente possa receber clareza do nosso dia a dia, da nossa percepção de vida mesmo, de não estar só correndo, né, vivendo numa sequência repetitiva entre dores, medos, culpas, inseguranças. Então, nossa, isso foi muito bom para mim hoje. E se faz algum sentido para ti, que tu consiga também ter essa percepção.
E hoje eu entendo muita coisa que parte de dentro da gente. A gente deixar viver e entender melhor como a gente reage a cada padrão, a cada situação, a cada medo, a cada julgamento, a cada crítica. Não é se paralisar, mas é a gente parar e entender que isso tá falando de mim, sobre mim, ou tá falando sobre a pessoa que te trouxe isso, que te falou isso, né? Então, nada tá fora, nada tá fora. Cada dia eu percebo mais que nada tá fora. Tudo tá dentro da gente, são as respostas, são as perguntas. E assim, ó, o universo traz pra gente situações que é pra gente trazer clareza e leveza na nossa vida. Nada é pra complicar. Sempre tem um lado bom de tudo. Sempre tem o lado bom de tudo. Quando a gente consegue olhar isso, isso nos ajuda muito. Então eu deixo para vocês hoje aqui esse recado e que cada um de nós consiga a entender que o medo de dar certo é normal. É normal tu deixar pessoas que não precisam estar mais do teu lado. É normal tu crescer porque tu tem estudo para isso, tu tem capacidade. É normal isso. E cada um tá no seu nível de crescimento, cada um tá no seu nível de busca interior. E tu não precisa estar nesse mundo para caber no mundo de ninguém. As pessoas, elas vão continuar vivendo se tu estiver bem ou não. Porque cada um tem a sua vida. Então eu deixo esse recado que se você tem um desejo grande de fazer algo, não fique paralisado pelo medo. Vá devagar, faça aos poucos, vá se conhecendo. Mas se der certo, volte e busque para quem queira realmente, que quer dar certo. Mas não fique esperando ninguém. Não te paralisa. Não se deixe para trás, não se abandone. Continue. Porque é assim que eu tô seguindo e é muito bom. Tá sendo muito bom. Tá bom, gente?